Olá pessoal, sejam bem-vindos à minha página. Eu sou o Batista Bisquete. Neste vídeo nós vamos falar de conteúdo muito importante relacionado à comunicação. Indo direto ao assunto, nós vamos falar de uma palavra muito usada em vários órgãos de comunicações, com especial destaque para grandes televisões, rádios, jornais até. Mas antes quero convidar a si para poder dar like neste vídeo e também, se ainda não seguiste a minha página, clicar nesta sineta que é para poder acompanhar outros vídeos que eu irei publicar a tempo inteiro. Também isso ajuda a crescer a minha página. Um dos pontos que passa de forma despercebida em várias plataformas de comunicação tem a ver com o uso da palavra pelo menos. Eu tenho visto em jornais, revistas, o uso da palavra pelo menos que me apoquenta. Olha, o estudo, ela não é estática, ela é dinâmica. Do mesmo jeito que existiram vários escritores, vários cientistas, vários pesquisadores. Tivemos o Mendeleev, o Ítaca, Aristóteles, Platão, entre outros, que em algum momento, em algumas teses e teorias, eles contradiziam-se. Mas o objetivo era transmitir uma mensagem igual ao que eu hoje estou a fazer. Se calhar não conseguem compreender do que eu quero transmitir. Em algum momento já deve ter se deparado com o uso da palavra pelo menos 11 pessoas morrem por consequência de acidente. Já se perguntaste por que é que nós temos que usar a palavra pelo menos? Não. Ok, então eu quero te chamar a atenção. Por que os jornalistas, o apresentador, seja de rádio, de televisão, até quando queremos escrever uma manchete para jornal impresso, temos lá colocado pelo menos 11 pessoas. Estou a dar 11 como um exemplo, mas vamos nos referir de número de mortes. Às vezes pode ser 50, 20, 30 ou 40. Mas temos visto pelo menos 11 pessoas morrem por consequência do acidente. Pelo menos. É pouco? Esperava-se mais? Se calhar não está a compreender o que eu quero trazer para si. Eu vou dar exemplo de 2 vídeos que eu fui buscar. De grandes jornais. Para não dizer, isso acontece na África, isso é mais para vocês do terceiro mundo que estão a tentar modernizar a comunicação. Eu estou a falar de grandes televisões. Mas isso também acontece aqui na África. Acontece também aqui em particular no meu país, Moçambique. Mas nós podemos mudar a teoria. Sabe um dos problemas é qual? Achar que tudo que vem do exterior é importante para nós. Mas nós também podemos contribuir para o exterior, mostrando que uma coisa pode ser mudada. Confira 2 exemplos que eu trouxe, que vocês vão conseguir acompanhar. Olha, por consequência, os 2 exemplos que eu irei trazer agora falam de 11 mortes. Mas veja como eles tratam. 11 mortes, mas chamam de pelo menos. Confira aí. Segundo o Corpo de Bombeiros e os policiais rodoviários federais, é de que pelo menos 11 pessoas teriam morrido nesse ônibus que transportava 40 passageiros. Pelo menos 11 pessoas morreram e 32 ficaram feridas num acidente entre um ônibus com estudantes e uma carreta no interior de São Paulo. Mas eu não acho lógico o uso de pelo menos enquanto podemos usar outra expressão. O exemplo anterior fala de 11 mortes. Pode retirar-se a palavra pelo menos, usar-se a expressão da causa. Há quem diz que, olha, não, são 11, eram 30, 50 pessoas naquele lugar, então estamos a falar pelo menos porque das 60 pessoas que estavam naquele local, pelo menos 11 morreram. Ah é? E se for 100? Se for 50 pessoas? Ah não, aí então a situação é mais, então vamos ter que usar de uma forma diferente, será? Eu vou trazer um exemplo que fala de 120 pessoas que perderam a vida em um Halloween na Coreia do Sul. Mas sabe como é que o manchete do jornal tratou deste assunto? 120 pessoas morreram. A notícia podia ser muito simples. 120 pessoas morrem por consequência do Halloween na Coreia do Sul. Mas não foi isso
como a notícia foi tratada. Olha, nós temos dito, todo comunicador, jornalista, aquele que é formado em comunicação sabe que o jornalista tem a missão de trazer a informação de forma imparcial, clara, simples e direta, respeitando os princípios que regem este setor. Mas confira este vídeo e perceba como foi tratado. Estamos a falar de 120. Olha, eu não disse que está errado, mas eu defendo que não é adequado o uso desta expressão, pelo menos quando queremos tratar de morte. Mas confira o vídeo que fala de 120 mortes, mas como é tratado. A apresentadora não leu o rodapé. No rodapé tinha um título e respeitaram. O rodapé respeitou os meus princípios, aquilo que eu acredito. Mas a repórter não respeitou. Disse pelo menos. Veja, a contradição entre o rodapé e a apresentação da apresentadora. Pelo menos 120 pessoas morreram em uma festa de Halloween na Coreia do Sul. A celebração ocorria nas ruas de Itaewon, distrito da capital Seul. Pelo menos 146 pessoas morreram e 100 ficaram feridas durante um festival em Seul, na Coreia do Sul. 120 pessoas que morreram, estamos a dizer pelo menos. Tudo bem, é um senso comum. É o que os nossos antepassados já vieram usando enquanto faziam a comunicação. Mas agora vamos conferir o outro vídeo que aconteceu no mesmo país, no mesmo continente, mas envolveu 146 pessoas. Mas vejam como foi tratada a situação. Para não dizer que, olha, Batista, se calhar estás a dizer isso, nós temos escrito isso porque são 11 pessoas que morreram, seriam mais, ali eram 6 milhões de pessoas, mas morreram 100. Irmãos, não importa quantas pessoas morreram. Na minha pobre teoria, não se pode usar pelo menos, como se nós esperássemos muito em relação àquilo que aconteceu. Não se pode fazer. Quando tu diz pelo menos, significa não aconteceu o pior. Morte é morte. Não existe pelo menos nem menos. Morreu, morreu. É triste, é triste. São famílias enlutadas, são famílias enlutadas. São crianças sem pai, são crianças sem pai. É uma falta na família, sim, é uma falta na família. E a pessoa quando liga a TV, compra o jornal, liga a rádio, quer se informar sobre os detalhes da ocorrência, não para ouvir pelo menos. Já paraste para pensar pelas pessoas que perderam seus entes queridos naquele local quando ouvem a expressão pelo menos? Significa que o quê? Os que foram salvos, como é que se sente quando ouvem e vem alguém a dizer pelo menos morreram tantos, os outros foram salvos? É momento de chamarmos a atenção à nossa comunicação. É momento de não usarmos apenas os conteúdos ou as expressões porque já eram usadas ou são usadas por grandes televisões, grandes rádios. Não. Se você, estimado colega, comunicador, trabalha em pequena rádio, em pequena televisão, em pequeno jornal, você é capaz de trazer a diferença para grandes televisões. Igual forma acontece com os meios de comunicações exteriores. Elas podem aprender de outros órgãos de comunicação de pequena, média classe. Aqui em Moçambique, nós tivemos o caso de Ciclone Idai, tivemos o caso do Ciclone Kennedy, que deixou milhares e milhares de pessoas sem vida. Mas algumas pessoas, alguns jornais, trataram essa notícia assim. Pelo menos 200, 300 pessoas morreram por consequência do Ciclone Idai. Olha, é triste, né? Mas a culpa não é nossa, vem dos outros, mas nós podemos mudar. É um prazer estar consigo. Espero que siga a minha página e acompanhe a próxima edição, que vou introduzir um outro tema relacionado à comunicação. Fique bem, até lá!